Bom dia, bom dia, bom dia, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Como que vocês estão? Como que vocês amanheceram? Amém? Tudo bem? Vocês aceitam um chimarrãozinho? Vocês aceitam um mate? Quem aí toma chimarrão? Eu acordo de manhã, já ponho água para esquentar. É muito bom, é diurético e ajuda a ficar acordado, tá? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Amém? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Uau! Ai, Nanês, eu ia fixar você aqui, acabei. Deixa eu desfixar isso aqui. Glória a Jesus. Amém. Hoje é sexta-feira. Nós entramos no Shabat, o pôr do sol. Amém? Glória a Jesus. E o que é o Shabat? É o descanso. É o descanso. É o descanso do Senhor. Glória a Deus. Levei um pequeno empurrão às 4h21, porque eu estava quase dormindo de novo. Uau! É desse jeito mesmo. Amém? Pessoal, se vocês se organizarem dormindo cedo, certo? Se vocês se organizarem tomando uma melatonina um pouco mais cedo, tipo 7 horas da noite, vocês acordam super bem. Vocês acordam assim para correr uma maratona. É muito, muito bom mesmo. Amém? Pode jejuar no Shabat? Pode jejuar no Shabat. E outra coisa, quando a gente faz jejum no Shabat, lê a Bíblia, busca no sábado mesmo, meu Deus, é muito mais sobrenatural. É muito mais sobrenatural. É algo assim, disruptível. Amém? Glória a Deus. Nani, você mandou o copy aqui, não apareceu pra mim. Deixa eu dar uma olhada. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Amém? Eu não tô dormindo cedo e tá dando certo. Amém? Cada um vê, né, o seu corpo, o jeito. No ato profético de chamar o Espírito Santo ontem, chorei. Uau! Vocês fizeram o ato profético de ontem? Abri a porta e fala assim, Espírito Santo, vem morar aqui. Seja um novo morador, um novo integrante dessa casa. É forte, né? É forte. Pastor, eu tenho ficado sem paciência esses dias. Gente, é assim mesmo. É assim mesmo. Principalmente quando a gente está buscando Deus. Principalmente quando a gente está jejuando. É assim mesmo. E às vezes são dardos inflamados para a gente gritar com nossos familiares. É desse jeito, gente. É assim. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Essa luta só vai acabar quando a gente for para a glória. Vai ter dia que a gente tá com ranço, vai ter dia que a gente tá cansado, vai ter dia que a gente quer xingar um, vai ter dia que a gente quer bater no outro. É assim, gente. É assim. Mas aí a gente tem o Espírito Santo para falar assim, você é crente, você não pode fazer isso. Quieta. Amém? É desse jeito. É fácil? Não é fácil. Por isso que a gente jejua para matar carne. Aí vocês imaginam, eu sou colérica. E aí, tem dia que eu já acordo com a espada na mão. Tem dia que eu já acordo com ela fora da bainha. Aí eu falo, Deus, me ajuda. Me dá um discernimento. Senhor, eu sou uma pastora. Amém? Não é fácil, gente. Ainda mais quem igual tem criança, quem tem um marido abençoado, uma esposa rixosa. Não é fácil, não. Não é fácil. E vocês não pensam que eu não tenho luta, eu tenho luta, você tem luta. Todo mundo tem um nível de luta, um nível de batalha espiritual. Todo mundo tem, gente. Tá? Perfeito vai ser só lá na glória. Aqui, infelizmente, né? Mas é isso. Vai tomando fruto do Espírito. Vai tomando os frutos do Espírito. O pastor Júnior é bonzinho. Ele é fleumático, ele é tranquilo, ele é na dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Criança ter insônia
não é normal não, gente, mas tem que ver se essa criança está dormindo demais de dia. Às vezes pode ser isso, tá? Pode ser isso. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Bruna, seja bem-vinda, Adilson, seja bem-vinda todos vocês. Sejam muito bem-vindos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós já vamos começar, tá bom, gente? Vai ser um tempo poderoso hoje. Um tempo lindo, um tempo maravilhoso. Glória a Jesus. Quem que tá fazendo jejum aqui? Quem que tá numa temporada de jejum? Gente, não é fácil não, jejuar. Assim, né, frequentemente. Então aí você tá com jejum, você tá orando, você tá... Aí, não é fácil. Então você acalma o seu coração, tá? Principalmente se você estiver jejuando. Gente, o jejum é a arma mais poderosa que eu conheço. O jejum. Sabe por quê? A oração, ela é sobrenatural. Ela te conecta com Deus. Mas o jejum, ele mortifica a sua carne. O jejum, ele faz você domesticar o seu corpo, domesticar a sua vontade. Certo? Então, você pode só orar? Pode só orar. Só que a sua carne, dependendo do que você entrega para ela, ela pode ter muita vontade, muito desejo. Você tá entendendo? Ok? Então é isso. Bora lá. Bora começar. Fecha os olhos de vocês, eu vou estar orando. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Senhor Deus, te apresento a live de hoje, te apresento, Senhor Deus, esse povo, Pai, o teu exército, Pai, os teus filhos e filhas. Pai, quero declarar, Senhor Deus, que é chegado um tempo novo, Pai, de intimidade com teu doce e amado Espírito Santo. Espírito Santo, você é bem-vindo. Espírito Santo, você é imprescindível aqui nessa live de hoje. Espírito Santo, toma o seu lugar de pastor-presidente, toma o seu lugar de governo sobre esse ambiente, sobre a minha vida. E Espírito Santo, que não seja eu, mas que seja você através de mim. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, já repreendemos agora todo mal, todo dardo, toda seta. E declaramos, Senhor Deus, que esse tempo, Pai, é um tempo de qualidade. Espírito Santo, você é bem-vindo. Espírito Santo, nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Qual que é o capítulo de hoje, povo lindo de Deus? Como que vocês estão? Qual que é o capítulo de hoje? Bora lá. 2 Samuel. Nós já estamos em 2 Samuel, capítulo... Ontem a gente leu Perfeito Ateliê, né? Perfeito, Bruna. 2 Samuel 7. Vocês estão trocados em 6, 9, 8, 2 Samuel 7, porque ontem nós lemos o último capítulo de 1 Samuel, ok? E nós vamos estar lendo agora, em nome de Jesus, Aliança do Senhor com Davi. Amém? O que vocês estão achando do livro de 1 Samuel, agora 2 Samuel? É tremendo, né, gente? É tremendo. Glória a Deus. Aleluia. Então, bora lá. Presta atenção. Pessoal, segunda-feira eu vou dar continuidade naquele tema de restauração e libertação sexual, tá? Mas hoje, no nosso culto da Global, a pastora Gabriela vai estar trazendo uma palavra linda, como chamar a atenção de Jesus. E se eu fosse você, eu não perdia, tá? Eu vou estar com ela hoje no culto, então vai ser um culto maravilhoso para você participar. Clica no link da bio, aí entra no nosso grupo do Telegram, que vai ser um culto sobrenatural. E na segunda tem comigo, que aí vai ser libertação sexual. Eu vou trazer muitos tópicos top,
tá? E nós vamos estar fazendo libertação sexual e eu vou passar um ato profético para você estar passando pelo processo de restauração sexual aí, tá? Na segunda-feira, certo? Perfeito? Então vamos lá. Aliança do Senhor com Davi. 2 Samuel capítulo 7. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio, o Senhor tinha dado descanso a todos os inimigos ao seu redor. Mandou chamar o profeta Natã. Grifa aí o nome do profeta Natã. O profeta Natã foi o profeta que respaldava. Sempre você vai ver um rei e um profeta. Rei Saul, Samuel, tá? Samuel ainda pegou uma fase de Davi, mas agora a gente tem o profeta Natã, certo? O rei disse: veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã: vai e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor. Então aqui eu quero que vocês só atentem a algo. Antes, Deus falava face a face. Agora Deus fala por intermédio, tá? De Davi. Por intermédio de um profeta com Davi. Assim foi com Saul também. Então, Davi é o segundo rei aqui da história de Israel. Acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanharei o povo de um lugar para outro numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores de meu povo. Nunca lhes perguntei por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro. Agora vá e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos, que o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser líder de meu povo, Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora tornarei o seu nome tão conhecido quanto dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo, Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão, como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar o meu povo de Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Então aqui Deus está fazendo uma aliança com Davi e está trazendo descanso de guerra, certo? Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real, pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para o meu nome e estabelecerei o seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e o disciplinarei com uma vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele o meu favor. Aqui, gente, já é uma sombra do que aconteceria a Salomão, tá? Como o retirarei de Saul? Como o retirei de Saul, quando o removi de seu caminho? Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo o que o Senhor tinha revelado. Então aqui Deus fala com o profeta Natã
E o profeta Natan agora passa a mensagem para o rei Davi. A oração de gratidão de Davi, certo? Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó soberano Senhor, e quem é minha família para que me trouxesses até aqui? E agora, soberano Senhor, como se isso não bastasse, dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura? Tratas a todos dessa forma, ó soberano Senhor? Que mais posso dizer-te? Tu sabes como teu servo é de fato, ó soberano Senhor. Por causa da tua promessa e de acordo com a tua vontade fizeste todas essas grandes coisas e as tornastes conhecidas ao teu servo. Quão grande é, soberano Senhor! Não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Engrandecestes teu nome ao livrar o teu povo do Egito. Realizastes milagres impressionantes e removestes as nações e os deuses do caminho do teu povo. Fizeste Israel teu próprio povo para sempre. E tu, ó Senhor, te tornastes próprio povo para sempre. E tu, ó Senhor, te tornastes seu Deus. E agora, ó Senhor, Deus, sou teu servo, faze o que prometestes a meu respeito e a minha família. Confirma-o como uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja honrado para sempre, a fim que todos digam: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. E que a dinastia do teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. O Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, tive a coragem de fazer-te esta oração, porque revelaste tudo isso ao teu servo, ao dizer: farei uma casa para você e uma dinastia real, pois tu és Deus, ó soberano Senhor. Tuas palavras são verdadeiras e tu prometestes as coisas boas ao teu servo. E agora que seja do teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti, pois tu falaste, ó soberano Senhor, e quando concedeste uma bênção ao teu servo, é uma bênção para sempre. Amém? Por que Deus faz essa aliança com o rei Davi? Fica para casa o 8, 9, o 10, o 11, 8, 9, 10, 11, 12, 13, amanhã é o 14, tá? Porque Jesus, queridos, ele vai vir da linhagem, tá? Jesus, ele vai vir da linhagem do rei Davi, ok? Por isso que o Senhor faz essa aliança aqui com Davi, tá? Então, o reino, a dinastia desse reino, ela é estabelecida para sempre, é duradoura, tá? Porque o reino de Jesus, ele é duradouro, ele é estabelecido para todo sempre, ok? Então, eu preciso que você... Não, exatamente, ele está falando de Jesus, certo? Quando ele estabelece que o reino vai durar para todo sempre, ele está estabelecendo, né, o reino do Senhor Jesus, ok? Certo? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. E você vê aqui, gente, o coração de Davi. Davi, gente, já estava em cima de um despojo de glória. Davi já tinha muitos, né, já estava estabelecido no palácio. Então Davi, ele tinha um coração humilde, Davi tinha um coração aquebrantado. Davi, eu vejo em Davi um coração de gratidão. Davi sabia o lugar que ele veio e ele ficava impressionado com todas as coisas que o Senhor estava fazendo sobre ele, amém? E Deus ama um coração humilde, um coração aquebrantado, um coração grato, amém? Então, queridos, se você não é uma pessoa que tem um coração humilde,
E o que é humilde? É reconhecer as pequenas coisas, é reconhecer. Peça para o Senhor um coração de adorador, um coração humilde, um coração, sincero, ok? Eu quero agora que você abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao 5. Esse versículo aqui é o dia do Pentecoste. Ele é muito conhecido, amém? Tá? Ontem nós falamos quem é o Espírito Santo, aonde ele estava no início da criação, certo? Então hoje eu quero trazer aqui um divisor de águas, perfeito? Então abre comigo Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 15, que vai dizer bem assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Então vem cá que agora eu vou explicar algo para vocês, tá? Atos capítulo 2, do verso 1 ao 15. Presta atenção aqui. Você está vendo no Antigo Testamento que o Espírito Santo de Deus, ele era apenas para reis, profetas e juízes e as pessoas pelo qual o Senhor concedia o Espírito dele. E uma pessoa que tem e carrega o Espírito Santo, ela tem o quê? O discernimento. Ela consegue entender Deus falando, certo? Só que Jesus, ele sai, presta atenção, Jesus, ele sai da destra do Pai, ele vem em carne, 100% homem, 100% Deus, ele vem, tá? Ele vem no ventre de Maria, ele nasce, ele vive 33 anos aqui na Terra, e a missão de Jesus era o quê? Ser entregue no madeiro como um cordeiro, certo? Morrer em carne, passar a primeira morte, certo? Depois tomar as chaves da morte, para que nós todos pudéssemos ter salvação, ok? Só que antes de Jesus ascender o seu trono e ressuscitar, ele vai falar isso aqui para os discípulos, ok? Que ele iria mandar o Consolador, ele ia mandar o Espírito Santo, o Conselheiro, certo? Para que nós pudéssemos ser direcionados, ok? Então eu preciso que você entenda por que as pessoas não conseguiam entender de fato as parábolas, as ministrações de Jesus, porque elas tinham uma cegueira espiritual, a não ser aqueles que realmente conseguiam acessar essa revelação, certo? E a revelação, ela só pode vir se o Espírito Santo estiver dentro de você. O entendimento de uma palavra só pode vir se o Espírito de Deus estiver perto de você ou dentro de você. Você só pode buscar Deus se o Espírito Santo te impulsionar. E aí Jesus, ele pede para o pessoal se reunir em oração e esperar. Esperar, certo? Então aqui, gente, tá os discípulos e os seguidores dos discípulos, tá? Num número de mais ou menos 120 pessoas que estavam ali reunidas, ok? Todo dia orando, tá? Todo dia orando, todo dia orando. E agora o que acontece? Acontece aqui a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre esse povo. E quando o Espírito Santo vem, eles recebem o empoderamento e o batismo com o Espírito Santo. O avivamento
começa em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, certo? E desde esse tempo, toda pessoa que aceitava Jesus, e até hoje, recebe o que? O dom do Espírito Santo, ok? Um testamento só é válido quando uma pessoa morre. Então aqui, tá? Por que Jesus tinha que morrer? Eu preciso que você entenda isso. Por que Jesus primeiro tinha que morrer para depois o Espírito Santo vir? Para que o mecanismo de agora eu aceito o ensinamento de Jesus, eu aceito que Jesus é o Filho de Deus, então agora eu recebo o dom do Espírito Santo. Isso não acontece enquanto Jesus está no meio deles. E você vai lembrar que Jesus ele é questionado por que os discípulos de João Batista jejuavam e os discípulos dele não. E aí Jesus vai falar assim, agora não é o tempo, mas chegará o tempo em que eles vão jejuar. E eles vão jejuar porque o Espírito Santo iria conduzir todos eles a esse jejum. Você só consegue jejuar porque o Espírito Santo ele te fortalece, ele te convida a isso, ok? Então, o Novo Testamento, que é o quê? O Novo Testamento, ele se embasa na vinda de Cristo, na morte e na ressurreição. Quando acontece a descida do Espírito Santo, agora, a partir desse momento, todos que aceitasse Cristo como único e suficiente Salvador, receberia o dom do Espírito Santo. Então lembra que eu falei para você ontem? Existe o Espírito Santo do seu lado, existe o Espírito Santo dentro de você, no seu espírito, agora como uma lamparina, iluminando o seu caminho, te direcionando, e existe o Espírito Santo sobre você, que aí nós já falaremos o que? De um batismo com o Espírito Santo, ok? Certo? E aqui eu quero que vocês abram comigo em Mateus capítulo 10, versículo de número 19. Mateus capítulo 10, versículo de número 19, tá? Vai falar assim, mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Então aqui eu preciso que você entenda, tá? Eu vou falar para você as características de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ok? Ela é direcionada pelo Espírito Santo. Ela é tomada pelo Espírito Santo. Às vezes essa pessoa não sabe como dizer, não sabe como falar, não sabe como orar. E de repente essa pessoa só tem o impulso de fazer e as palavras vêm. Essa questão das palavras vêm é o Espírito Santo de Deus. Amém? Falando, te dando esse discernimento, ok? De como falar, de como fazer, de como agir, ok? Então, por exemplo, às vezes você tinha que sair no centro da cidade ou fazer alguma coisa. Aí veio um sentimento assim para você não ir naquele horário. E aí você ficou sabendo que lá naquele centro onde você estava indo teve um assalto. Então não é que você teve uma intuição, mas simplesmente o Espírito do Deus vivo, que é Deus, que está dentro de você, que sabe de todas as coisas, porque tem a onisciência, onipresença e onipotente, onisciência, onipresença e onipotência, simplesmente trouxe para você um sentimento de não ir, porque estava te protegendo. É igual uma mãe que fala, filho, eu não estou sentindo de você sair hoje. E aí, é porque o Senhor está trazendo um livramento. E o Espírito Santo está o quê? Trazendo uma palavra aí para uma mãe, um sentimento para uma mãe. Então, eu preciso que vocês entendam algo agora. E essa aqui, talvez, de todas as lives, ela é uma chave muito importante. O Espírito Santo
ele pode falar de forma sobrenatural? O Espírito Santo, ele pode falar de forma audível? Sim, ele pode. Mas a forma que o Espírito Santo se apresenta sempre é de uma forma doce, é suave, é um sussurro. E a voz do Espírito Santo parece muito com você pensando, você imaginando e você sentindo. Aí você vai falar assim, pastor, então é muito complicado. Não, não é complicado. Porque você sabe quando um pensamento é da sua carne, do seu eu, do seu ego, e você sabe quando um pensamento é genuíno, certo? Você sabe disso, tá? Então aqui eu preciso que você entenda. O Espírito Santo, ele fala dentro de nós de uma forma suave, de uma forma simples. E vai parecer muito com você pensando, você imaginando ou você sentindo. Só que você sabe quando é ele, porque aquilo que o Espírito Santo nos traz sempre vai exaltar o reino de Deus. Amém? Você sabe que não é da índole da sua carne, porque sempre aquilo que vem dentro de nós, como pensamento ou sentimento, vai o quê? Exaltar o reino de Deus, certo? Então, gente, uma das características, essa é a forma que o Espírito Santo fala, tá? Parece um pensamento, parece um sentimento, ok? É dessa forma que o Espírito Santo fala. Como que você vai discernir essa voz com mais precisão? Passando tempo com o Espírito Santo, lendo a Bíblia, jejuando. Vai ter vezes que no começo pode ser um pouco confuso, porque nós temos 3 vozes. Nós temos a voz do diabo, a nossa voz interna da nossa alma, o nosso achismo e a voz do Espírito Santo. Então, é por isso que você tem que discernir. Isso daqui que eu tô pensando, tô imaginando, tô sentindo, exalta o reino de Deus? Será que é de Deus mesmo? Amém? Só que com o tempo, o diabo ele não consegue mais falar dentro de você, porque você tá jejuando, você tá buscando. E você sabe que é Deus. Você sabe que é Ele. Tá bom? Agora, qual que é a primeira transformação de quando o Espírito Santo vem sobre nós? Ele vai mudar a nossa maneira de falar e a nossa maneira de se comportar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que fala gíria, que fala palavrão, quando o Espírito Santo ele vem sobre você, ele é santo. Ele vai começar a morar ali no teu espírito. Então, quando você fala um palavrão, uma gíria, você vai sentir um incômodo. E esse incômodo é o Espírito Santo estremecendo, gemendo, porque você está falando essas asneiras. E na hora você sente o quê? Eu não posso mais falar desse jeito. E o Senhor, ele começa a mudar a sua linguagem. Ele começa a mudar o quê? A sua forma de falar. Certo? O Senhor, o Espírito Santo, ele vem trazer para você, olha, não fala mais mal do fulano, não faz isso mais, não grita dessa forma. Então, o Senhor, ele vai começar a corrigir sua fala, porque agora o Espírito Santo, ele está morando dentro de você. Outra coisa que vai mudar em você é a sua forma de se comportar. Por exemplo, antes de você aceitar Jesus e receber o dom do Espírito Santo, você colocava uma sainha curta, uma roupa mais vulgar e você não sentia nada. Na verdade, você gostava, porque isso chamava atenção, você gostava de chamar atenção. Só que agora, quando você põe essa roupa, você tem um senso de vergonha, você não fica bem mais com essa roupa. Porque o Espírito Santo, ele molda o nosso comportamento, certo? Aí eu vejo pessoas que falam que tá cheia do Espírito Santo com decote, com a saia curtinha, tá cheia do capeta no couro, tá cheia de demônio. Porque uma pessoa que tá cheia do Espírito Santo, ela se incomoda às vezes com uma blusa de alcinha, e eu falo por mim mesma, amém? Você põe uma roupinha ali, você fala assim, o Espírito Santo fala, não usa essa roupa não, você vai lá e troca.
Então eu vejo pessoas que estão dentro da igreja, que se diz cheia do Espírito Santo, tá? Com uma calça torando, partindo no meio do negócio. Homens com calça muito coladinha, muito sensual, com a camisa aberta, parecendo um cafetão, um cafetino. Queridos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, existe um pudor, existe você deseja se cobrir, porque agora esse corpo ele é templo. Esse corpo aqui é a morada do Espírito Santo, ok? Então agora você não quer mais usar o quê? Aquelas calças coladas, torando. Você não quer mais, você tá entendendo? Então, eu falo pra você, eu não tô falando aqui que você tem que usar saia no pé, não tô falando nada disso, porque eu acredito que uma mulher pode se vestir muito bem com uma calça, com uma roupa, né, com uma camisa, eu acredito nisso, certo? Mas o que a gente vê hoje é o que? É um sensualismo, é o espírito de Jezebel, é um espírito de sensualidade dentro da igreja, certo? Então, queridos, eu acredito que a primeira coisa que o Espírito Santo faz, eu vou contar uma história para você. Eu levei uma discípula minha no encontro com Deus, e ela era essa moça que usava coisa curta, e enfim. E ela volta do encontro e ela falou assim: pastora, eu joguei todas as minhas roupas fora, o Espírito Santo me pediu. E ninguém pediu para ela, simplesmente o Espírito Santo pediu para ela se vestir, tá? Se vestir prudentemente, de forma certinha, tá? E outra coisa que o Espírito Santo também vai fazer dentro de nós, ele vai começar a nos incomodar com certas situações. Por exemplo, às vezes as suas amigas vinham na sua casa para vocês falar mal de ciclano fulano, aí você não dá conta mais daquilo. Aí às vezes, né, alguém colocava um filme, alguma coisa muito mundana, de terror, aí você não dá conta, você se incomoda, tá? Você começa a se incomodar com as situações que antes você estava assentado ali naquela roda dos escarnecedores, mas você era mais um, você ajudava, você falava mal. Também música, você, por exemplo, você tá num lugar e tem as músicas ali, que as músicas eu falo assim, que é as músicas diabólicas mesmo, sabe? E aí você não dá conta mais de ficar naquele lugar. O Espírito Santo, ele fala assim: sai daqui, esse lugar não é para você. E por que que você começa a ter essa sensação? Porque agora o Espírito Santo, ele mora dentro de você e o seu corpo não é lixo para você receber esse tipo, tá? De coisa, certo? Não, certo? O seu corpo já não é mais lixo, tá? Então, você se incomoda com certos assuntos. Antes você sentava ali numa roda, descia o pau na liderança da sua igreja, falava que o louvor. Agora você tem um senso, um pudor. E você fala: meu Deus, o que eu tô fazendo? Então você falava mal das pessoas, agora você é incomodado a não falar, certo? Outra coisa, antes você ia em lugares, e às vezes lugares públicos, como um restaurante, mas dependendo do tipo de música, do tipo de gente que frequenta aquele lugar, você prefere pedir a comida do que ir naquele lugar, porque você vai e você sai de lá cheio de opressão. Então, queridos, por que quando uma pessoa que começa a buscar Deus, ela fica recolhida? Porque o próprio Espírito Santo nos guarda de certos ambientes, certo? Eu não estou falando que você não pode ir num restaurante, você pode, você deve, só que dependendo do lugar, tem tanta opressão, certo? Que você não consegue mais ir nesse lugar. E, gente, quando a gente começa a buscar Deus, a gente vai ficar mais recluso, a gente vai ficar mais guardado, certo? A gente, às vezes, você vai deixar de ir o quê? Na casa de alguém. Porque você vai na casa dessa pessoa e é seu amigo, mas tem bebedeira, tem cachaça, tem palavrão.
sabe? Às vezes tem briga com o marido e a esposa ali naquele ambiente. E aí você tá cheio do Espírito Santo, você se afasta. E eu conheço muitas pessoas que falam, pastor, eu tô recebendo tanta chacota porque eu tinha vínculos de amizade, agora eu não dou conta mais. E aí as pessoas acham que eu tô querendo ser melhor que elas. Mas o que acontece? O Espírito Santo te incomoda. Porque ele é santo, ele habita dentro do seu templo, que é o seu corpo. E ele agora, o teu espírito começa a ter o quê? A necessidade, queridos, de ter a edificação diária, certo? Ok? Então vamos lá. Assuntos, situações e lugares começam a nos incomodar. E esse incômodo vem, tá? Por causa do Espírito Santo. Ele é santo, ele começa a habitar, morar dentro de nós, porque nós aceitamos Jesus e agora você não consegue mais conviver, falar e agir ou se vestir de certa forma. Então, eu falo pra você, essa é uma característica. Se a pessoa falar, eu sou cheia do Espírito Santo, decotão, sensualidade da boca, tá aí com a pomba gira naquele lugar. É isso, tá? Pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem pudor, ela é prudente. Ele ou ela, né? Outra coisa que acontece, outra característica, eu falei duas. Primeiro, no falar e no se comportar. Depois, segundo, certos assuntos, situações e lugares começam a nos incomodar. E agora, terceiro, tá? O desejo da carne, ele começa, vamos supor, quando você se converteu, imagina que aqui é carne e aqui é espírito. Você se converteu, a carne tá aqui, tá dominando. Antes tá assim, por exemplo, carne, alma e espírito. Seu espírito tá aqui, ó, apagado. E aqui a alma e o corpo tá reinando. Quando você aceita Jesus e começa a ser cheio do Espírito Santo, o desejo da carne vai diminuir e a edificação do Espírito vai aumentar, tá? E por que isso vai acontecer? Quem sabe me explicar? Deixa eu só achar um versículo. Por que isso acontece? Por que o governo muda? Antes era o governo da alma com o corpo e agora é o governo do Espírito. Quem sabe me explicar? Quem sabe? O homem interior é o espírito, certo? Tá? Então vamos lá. Por que isso acontece? Porque agora o teu espírito tem força para buscar Deus, porque o Espírito Santo está morando dentro. Então antes você falava, eu vou ler a Bíblia ano que vem, mas você não conseguia. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você tem força, você tem um impulso. E aí você começa a alimentar o seu espírito, ele começa a ter força. E quando ele começa a ter força, você começa a falar não para os prazeres da alma. Porque você vai se distanciando do pecado. Você não assenta mais na roda da fofoca. Você não fica mais usando certas roupas e fica sendo sensual, na sensualidade. Amém? Então o Senhor, ele começa a moldar a nossa carne, anulando e mortificando ela, e ele começa a trazer o quê? Força no nosso espírito, ok? E eu vou falar uma coisa pra você, ninguém vai ficar com por exemplo, você sempre vai ter um nível de desejo de pecar, ou de xingar alguém, ou de se irar, certo? Talvez você não tem mais o desejo do vício, da imoralidade sexual, mas sempre, dentro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, vai ter aquele impulso. Você tá com raiva, você ficou indignado, certo? Pode ter. Mas uma coisa é você ter vontade, a outra coisa é você executar. Uma pessoa que ela tem a carne e a alma dela governando, ela não tem controle sobre o impulso da ação dela. Ela vai reagir a qualquer estímulo externo. Agora, quando uma pessoa tá cheia do Espírito Santo, o espírito dela tem a consciência que
quer xingar, ela tá com ira, tá com raiva, só que ela sabe que não pode falar e ela consegue se conter. Amém? Tá? Então, essa aí é a terceira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O desejo da carne vai diminuir, o desejo, a vontade do Espírito, a edificação do Espírito vai aumentar, ok? Agora vamos lá pro quarto. Abram comigo em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22, que vai dizer bem assim: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo, ele vai começar a ativar dentro do nós, porque, o fruto do Espírito. Então, vamos lá. O fruto do Espírito é do seu Espírito. O Espírito Santo vem e ativa esse fruto dentro de nós. Então, você não tinha domínio próprio, agora você começa a ter. Você não tinha um amor genuíno, agora você começa a ter. Você não tinha longanimidade, queridos, é paciência, tá? Longânimo. Então, você agora, antes você não tinha paciência, agora você começa a ter, certo? Então, com o Espírito Santo dentro de nós, nós começamos a ter o quê? Esses 9 gomos do fruto do Espírito. Então você agora começa a ter alegria, você começa a ter paz, você começa a ser bom, você começa a ter o quê? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, você começa a ser manso, certo? Ok? Então eu preciso que você entenda que o Espírito Santo, ele é o único que pode ativar essas características dentro de você. E esse aí é o fruto do Espírito, ok? Autoajuda não te torna uma pessoa com domínio próprio. O domínio próprio só o Espírito de Deus pode fazer. Certo? Porque, queridos, isso tem que ser genuíno, tá? Então, vou ler aqui de novo para vocês. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, tá falando assim, uma pessoa que apresenta essas qualidades não tem o que dizer, certo? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Peraí, então, não é só eu falar que eu estou em Espírito, que o Espírito Santo mora em mim, eu preciso agir. E nós temos uma geração que fala que é cheia do Espírito Santo, que fala que tem o Espírito Santo e tá com fogo naquele lugar e não tem conduta de vida. Não faz por onde, amém? E eu preciso aqui que vocês entendam. Queridos, não adianta nada você falar que Deus te usa. Tem que ter conduta. Tem que ter conduta. Se você não tiver conduta, não vale nada o que você fala. O seu estilo de vida é que invalida as suas palavras. Você pode falar bonito, saber de toda a Bíblia, mas se a sua vida, o seu comportamento não casa com aquilo que você fala, meu querido, não adianta nada. Certo? Olha, é verdade, pelo fruto você conhece a árvore, amém? E ponto. É isso, meu querido, eu preciso que você entenda, tá bom? Então, o quarto tópico aqui é o quê? O Espírito Santo vai ativar em nós o fruto do Espírito, certo? Então, vamos lá. E quinto, é uma transformação contínua. E você vai perceber que a cada mês você, quando está debaixo do governo do Espírito Santo, você já é transformado. Como você pensava mês passado, já não é como você pensa esse mês.
Porque nós começamos a sofrer um processo de transformação contínuo até o dia da nossa morte. E essa transformação, ela só continua quando nós nos submetemos ao senhorio do Espírito Santo. E o senhorio do Espírito Santo é edificar o nosso espírito e ser sensível à voz do Espírito Santo, ok? Então, meu querido e minha querida, não adianta de nada, tá? Não adianta de nada você falar que tá cheio do Espírito Santo, falar que foi batizado com o Espírito Santo e tá aí, vestindo igual uma prostituta, vestindo igual um cafetão, falando palavrão. Gente, eu preciso que vocês entendam, Deus é santo. E quando nós tomamos essas vestes, quando nós passamos a purificar as nossas vestes, a nossa conduta, a nossa fala, o nosso estilo de vida, tudo tem que mudar. E aí vocês escutam aí todo o tempo, se for para ser crente igual fulano, eu prefiro ficar aqui no mundo. Por quê? As pessoas nos tomam como referência, as pessoas nos tomam, tá? As pessoas nos tomam como exemplo. Então a gente tem que vigiar, a gente tem que vigiar a forma que a gente fala, a forma que a gente se veste, tudo, queridos, tudo. Sabe? Tem uns crentes que não vigiam, os cristãos que não vigiam. Então tem que cuidar de verdade, tá bom? Então vamos lá. Trazendo aqui um último feedback sobre a pessoa do Espírito Santo, ok? Antigamente, e acredito que a maioria de nós, antes de conhecer esse evangelho, a gente pensa assim, o Espírito Santo é a força menor da Trindade. O Espírito Santo é uma pombinha, um foguinho. Queridos, vocês ainda não entenderam quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. Tá? O Espírito Santo é Deus. Ok? Quando eu li ontem para você em Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus estava apenas esperando o Verbo, através de um comando do grande eu sou, para executar, para fazer. O Espírito Santo é Deus, só que agora é Deus conosco. Jesus está lá à destra do Pai. Deus está sentado no seu alto sublime trono, certo? E hoje o Espírito de Deus habita dentro de nós, ok? Dentro de um compartimento chamado Espírito. O Espírito Santo, ele é fogo consumidor. Então, a partir de hoje, eu preciso que você mude o seu conceito da pessoa do Espírito Santo. Porque às vezes você pensa que é uma pombinha inofensiva. Queridos, o Espírito Santo é uma força violenta que você não está entendendo. Eu vou contar para você de um sonho que eu tive com o Espírito Santo. Eu nunca me esqueci desse sonho. E depois que eu tive esse sonho, eu nunca mais vi o Espírito Santo da forma que eu via. Eu estava numa igreja pequena nos Estados Unidos, eu não sei em que região. E nós estávamos nessa igreja reunidos em 12 pessoas, mais ou menos, 10 pessoas. Bancos de madeira, um lugarzinho bem pitoresco. E de repente veio um vento de glória e todo mundo foi com a cara pro chão. E aí, no sonho eu era arrebatada e eu via o Espírito Santo ainda. O Espírito Santo estava numa forma manifesta, como se ele estivesse fisicamente. E aquele vento era apenas um pouco da atmosfera dele. Ele ainda estava longe.
E aí eu falava assim, Espírito Santo vem, ele falava assim, vocês não podem suportar a minha presença. Eu não posso me aproximar mais. E no meu arrebatamento eu vi, e o Espírito Santo, queridos, ele era muito grande. Ele era muito grande. Ele era imenso. Eu via tudo isso em espírito. E ele falava para mim, vocês não vão suportar que eu me aproxime mais. O corpo de vocês não podem suportar. E depois desse sonho, eu entendi a magnitude da pessoa do Espírito Santo. Eu entendi o quão violento é a manifestação dele, física. E isso que nós desfrutamos é apenas estilhaços de glória, fragmentos de glória. Amém? E eu quero trazer algo aqui para você que é muito sério. Muitas igrejas não vivem mais ou nunca viveram sinais, maravilhas, curas, porque isso é o que está no Novo Testamento disponível para nós. Porque o precursor do avivamento, o que era e sempre será, é o Espírito Santo. Onde ele não tem liberdade, não há movimentação da glória genuína de Deus. Você pode ir numa igreja e sentir a presença de Deus, sim. Mas quando o Espírito Santo tem liberdade e o povo começa a buscar, e o povo começa a se mover, ali há curas, ali há batismo, ali há sinais, ali há maravilhas. Amém? Então eu preciso que você entenda, aonde o Espírito Santo não tem liberdade, o céu de Deus, a glória de Deus, ela é limitada. E se um líder é limitado, toda a igreja é limitada. Não, você não entendeu. Quem segura a atmosfera de glória de uma igreja é a autoridade da igreja, homem. Se um homem de carne que se diz autoridade, ele é limitado, ele não crê que Deus pode curar, batizar, a igreja não vai ser, não vai acontecer. Se tem um homem de Deus ali, que crê no avivamento, que crê que Deus cura, batiza, liberta, e daí, porque não adianta só ele crer, ele tem que permitir que o Espírito Santo tenha liberdade. Certo? Então, o segredo de uma igreja com avivamento é essa. Queridos, quando vocês vão ver isso na conferência, quando o pastor Leandro subir ou o apóstolo Robson subir, eu sou o anjo da conferência. O que é o anjo? O anjo é a pessoa que tem a autoridade espiritual do lugar, certo? Eu e o pastor Júnior. Então, quando um homem de Deus sobe, eu vou falar isso aqui para ele. Pastor Leandro, apóstolo Robson, eu entrego agora a chave desse ambiente para você. Deixa Deus te usar na magnitude, na profundidade em que o Espírito Santo pode fazer através de você. Eu vou entregar liberdade total para a pessoa, para que quando ela tome o microfone, ela entenda que ela para que entenda que o Espírito Santo vai usar ela da forma como lhe apraz a ele. Certo? Se eu subir numa igreja e o pastor tiver com o coração retido, com medo de eu me mover, ele fecha o céu. Ele fecha o céu. Porque ele tem autoridade sobre aquele ambiente. Certo? Então, queridos, eu preciso que vocês entendam. Aonde não tem liberdade para o Espírito Santo se mover, não tem milagre, não tem cura, não tem ofrita, não tem. Vai ter conversão? Sim. Aí você vai ver uma libertação mais lenta, um povo que fica lá 20, 30 anos e não consegue sair do vício, da imoralidade, da fofoca. Mas quando o lugar da liberdade ao Espírito Santo,
O povo vai um dia, no outro dia já fala, ai gente, eu acho que eu preciso trocar de roupa. A glória impregna no nosso DNA. E nós, agora vem cá, sabe aquele versículo que fala que nós somos transformados de glória em glória? A glória é uma atmosfera. Então toda vez que nós entramos numa atmosfera onde o Espírito Santo está se movimentando através da glória de Deus, ali há transformação. Agora, gente, uma igreja fria que você entra lá e sai dormindo, vou falar uma coisa para você, você tem que ter muita força de vontade, tá? É dessa forma que acontece. Por quê? Hoje existe a igreja que ela dá liberdade ao Espírito Santo e vai viver o sobrenatural e vai ser perseguida, tá? E existe a igreja que ela é controlada por um homem na terra, vai ter salvação porque Deus ele é misericordioso, mas é cansativo, é monótono, certo? E aí o que acontece? Esse pessoal que já pisou no santo do santo não consegue mais ficar em lugar morno. Esse pessoal que já desfrutou de um ambiente de glória não consegue ficar mais num ambiente frio. Esse povo que já deu liberdade no espírito, que já desfrutou de experiência, não consegue mais ficar num lugar aonde não tem a unção que o seu DNA já provou. O que eu vou falar aqui vai parecer um pouco estranho, mas a glória de Deus é viciante. E quando você experimenta um nível, você não consegue. Se você experimentar um nível muito baixo, você não se conforma com aquilo. Você quer desse nível que você experimenta para frente, porque é um vício sentir essa unção, é um vício estar na presença de Deus, porque é o melhor êxtase que um ser humano pode desfrutar. E aí você fala assim, gente, por que eu não dou certo mais nas igrejas? Por que parece que eu não consigo? Porque, meu querido, você rompeu, você foi para a água profunda. A sua forma de adorar mudou, você saiu da caixa. E agora você tem que achar um povo muito doido, você tem que ir para umas vigílias, você tem que ir para uns montes onde a glória de Deus desce para você se sentir vivo. E eu te entendo completamente. Eu te entendo perfeitamente. Eu te entendo. Mas, querido, isso não é culpa sua, mas sim da sua busca, certo? Então, é complicado você ser entendido e compreendido, mas é uma jornada com o Espírito Santo. E, querido, quando o Espírito Santo passa a ser o nosso pastor, quando o Espírito Santo passa a ser nosso discipulador, quando a gente começa a viver debaixo do governo do Espírito Santo, acabou. Acabou. Você simplesmente vai romper. Você quer mais. Você quer mais. E parece que tudo que você faz ainda é pouco. Parece que o tanto que você lê, o tanto que você jejua ainda não é o suficiente. Porque você quer Deus. Você quer Ele, você quer se alimentar dEle. Amém? É ou não é assim? Mas tudo isso, querido, é porque você permitiu que o Espírito Santo morasse dentro de você, tirasse toda a sujeira de dentro de você e começasse a completar. E começasse a se completar todos os compartimentos da sua alma com a glória de Deus. Amém? Então, eu quero que você entenda, é normal. Só que nós precisamos ter um senso ético também. E eu precisei construir isso dentro de mim. E qual que é o senso ético? Não é porque você vai numa igreja e você não sente aquela unção, que a igreja não tem Deus. Não, a igreja tem. Você precisa entender que as pessoas estão em outro nível e você está em outro nível, criatura. Então você não precisa criticar, você não precisa falar mal, às vezes até o pastor ali, ele não tem discernimento, ele não é nem batizado com o Espírito Santo, ele tem mais a letra do que tem a unção. E você precisa ser benevolente com isso. Porque da mesma forma esse lugar está recrutando e ganhando pessoas para Jesus.
Pega a visão. Um monte de gente não te entende, fala que você é doido, fanático, que você tá orando demais. Mas no dia que o capeta vai lá, ele chama você, certo? Ele não chama crente frio, não. Ele não chama quem tá morno, não. Ele chama você. Com essas pessoas, a gente tem que ter um pouco de paciência. Porque essa pessoa, ela não viveu a sua jornada, ela não se edificou como você se edificou. Então, você tem que ter um pouco de paciência. Então, você vai falar as suas experiências com quem é doido na presença como você. Você vai ficar horas conversando com essa pessoa. Mas se você pega um crente frio, que não entende nada disso, para ele vai parecer loucura, vai parecer que você está passado. Certo? Mas isso é um processo natural. Porque a Bíblia vai dizer assim, o homem natural não entende as coisas do homem espiritual. O homem natural é quem está mais na carne que no espírito. O homem espiritual é quem está mais no espírito que na carne. E o homem espiritual, ele está todo o tempo aqui e na quarta dimensão. O homem natural está só na terceira dimensão. O homem espiritual está em duas dimensões todo o tempo, na física e na espiritual. E por estar conectado na espiritual todo o tempo, está todo o tempo sentindo, vendo o mundo espiritual, está todo o tempo sentindo. Meu Deus, que presença ruim. Por quê? As suas antenas estão ligadas. Mas não é todo mundo, queridos, que está da mesma forma. Exatamente, vai ter gente que vai rir da sua cara. Vai ter gente que vai falar que você é demais. Que esse sobrenatural não existe. Tem gente que não acredita nem que o demônio existe. Ele acha que aquilo ali é um teatro. Certo? Então você precisa entender, tá? Que você não é fanática, você não é doido. Na verdade, você é alguém que se tornou espiritual. Enquanto todos aqui nesse mundo é mais carnal que espiritual. Vocês vão achar poucas pessoas mais espirituais que carnais. É poucos, certo? E você só consegue viver no espírito quando você se alimenta. Quando você coloca alimento dentro. Que é jejum, pregação, Bíblia e tudo isso, ok? Então, queridos, o Espírito Santo, ele não é uma pombinha. O Espírito Santo, ele é Deus. E ele é uma pessoa. Leia o livro do Benihim. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é doce. O Espírito Santo, ele é gentil. O Espírito Santo, ele é amoroso. Amém? Glória a Deus. Então, a partir de hoje, eu preciso que você, ao sentar na mesa, fale, Espírito Santo, senta na mesa. Eu quero te contar uma das primeiras experiências que eu tive com o Espírito Santo. E eu vou finalizar aqui com essa experiência, amém? Eu vou contar uma experiência tremenda que eu tive com o Espírito Santo. Eu já devo ter contado aqui, amém? Mas as primeiras sempre marcam muito, tá? Pessoal, nossa Masterclass está chegando, tá? Masterclass Sobrenatural 2 vai ser dia 6 de abril, ok? E quem adquirir essa vai ganhar a próxima, que é dia 20 de abril, que é a unção de Elias, ok? Assim, quando eu comecei a buscar Deus, eu morava ali com o meu avô e a esposa dele. E a esposa dele tem uma filha que tinha uma bebezinha. Na época, ela tinha um aninho e pouco. E eu tava dentro do meu quarto estudando, enquanto eles estavam ali. Eu vi, assim, uma movimentação. E o que tinha acontecido? A filha da mulher do meu avô tinha ido embora. E ela tinha ido para casa dela e ela perdeu a chave. E aí eles já tinham procurado dentro da casa, já tinham procurado no caminho da trajetória e tal. E tava aquele alvoroço, movimentação. E eu tava querendo estudar. E aquele barulho. E aí eu fiz essa oração. Espírito Santo, aonde está essa chave? Quando eu falei Espírito Santo, aonde está essa chave? Abriu a minha visão. Eu vi a nenenzinha
E eu quero dizer para você o seguinte, eu não estava com eles ali na sala, na comunhão, eu estava dentro do quarto. Eu nem vi ela indo embora, tá? Eu abriu a cena, a visão, eu vi a nenenzinha pegando a chave e colocando do lado, do bolso do lado da bolsa de bebê. Sabe a bolsa de bebê? Aí eu saí do quarto e falei assim pra mulher do meu avô. Terezinha, pega e liga aí pra sua filha e fala que a chave tá do lado, no bolso do lado da bolsa. Aí ela assustou, aí meu avô incrédulo falou, não, ela já procurou tudo. Eu falei, Terezinha, liga que quem me disse foi o Espírito Santo. E aí ela deu uma olhada pra mim, eu falei, liga. Eu falei com muita certeza pra ela, liga. Aí ela ligou, falou assim, Ana, dá uma olhada na bolsa. Aí ela, a filha dela foi e pegou. E aí eu só vi ela fazendo essa expressão. Porque estavam, gente, agoniados ali. Ela, amém, glória a Deus. Ela desligou, ela falou assim, meu Deus, o Espírito Santo é assim com você. Uau! Eu falei, glória a Deus. Isso foi uma palavra de conhecimento, certo? E já aconteceu dessa mesma experiência várias vezes. E por que o Espírito Santo me mostrou aonde estava? Porque eu tinha comunhão com o Espírito Santo. E queridos, muitas vezes a gente fica, tá? Muitas vezes a gente fica aí, ó, tentando fazer as coisas com as nossas próprias mãos, do nosso próprio jeito, e esquece de falar assim, Espírito Santo, o que eu posso fazer nessa situação? Como eu posso lidar com essa situação? Espírito Santo, aonde está esse objeto que eu perdi? Você já tentou conversar com o Espírito Santo e pedir para ele? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, é Deus conosco, está morando dentro de nós e ele pode te falar qualquer coisa. Qualquer coisa. E o Espírito Santo, ele vai distribuir 9 dons. E amanhã nós vamos estar falando desses 9 dons. Amém? Certo? Mas hoje eu quero finalizar aqui. Ok? Então, queridos, que Deus abençoe todos vocês. Um dia maravilhoso, uma sexta-feira linda, maravilhosa, tá? Eu vou colocar o contato do suporte aqui para você estar fazendo a inscrição de vocês. Fiquem em paz. Clica no link da bio, vou colocar também o grupo aí do Telegram para você estar entrando. Vou estar mandando para vocês também os PDFs. Na verdade, eu mandei as tarefas, só tenho que mandar lá bonitinho os PDFs. Eu sei que muitos de vocês imprimem, mas eu tô numa correria aqui, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Amo demais a vida de vocês. Eu vou estar abrindo uma caixinha de pergunta hoje, vocês estão me pedindo, tá bom? E hoje tem culto às 19 horas, horário de Brasília, e eu vou estar junto com a pastora Gabriela. Vai ter uma palavra sobrenatural, amém? Que Deus te abençoe. Um dia excelente, sobrenatural, em nome de Jesus.